A explanação da noite é do capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, item 11 a 13. Não julgueis para não seres julgados, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Essa passagem do Evangelho de Jesus, eu acho ela muito bonita. Jesus estava caminhando com seus apóstolos e passando por uma praça, por um lugar lá, ele é chamado pelas pessoas que estavam lá, e essas pessoas, elas estavam para tirar pedras numa senhora, e eles diziam: olha, essa senhora é adúltera, nós pegamos ela em adultério. Diz a lei de Moisés que a mulher adúltera tem que ser apedrejada. E perguntam para ele: e o senhor, o que diz? Obviamente que era tipo de uma armadilha para que pudessem pegá-lo, porque se ele fala Moisés está errado, aquelas pessoas, um tanto quanto fanatizadas por interesse, poderiam pegá-lo, prendê-lo e matá-lo. Ele foi morto, mas isso foi mais para frente. E ele simplesmente se abaixou, começou a escrever na terra e disse, sem olhar para cima: aquele que tiver sem pecados, atire a primeira pedra. Todos, diz o Evangelho, dos mais velhos aos mais jovens, foram saindo e foram embora. A mulher chegou perto dele e ele falou: alguém te condenou, mulher? Ela disse: não, Senhor. Ele diz: eu também não te condeno, vá e não erres mais. E com essa lição e com as outras lições do Evangelho, Jesus tem nos trazido um modo de vida, como nós devemos tentar levar as nossas vidas, porque Ele é nosso guia e nosso modelo. Nessa lição tem a lição da misericórdia por aquela mulher, por aquela pessoa, porque com certeza alguns dos homens que estavam com as pedras nas mãos para atirar nessa mulher, provavelmente tinham adulterado com ela, mas infelizmente a mulher, ela não valia muita coisa, e nem as crianças naquela época. E essa lição de misericórdia, em que sentido? Jesus não condenou, mas olha que interessante, Jesus também não falou você está certa, ele simplesmente não condenou, e diz vai e não erres mais. Ele não foi conivente com o erro, ele perdoou. E quando ele nos traz essa lição, o que nós podemos tirar disso? Por que não julgueis? Aí vão falar: olha, eu fui juiz, aposentei, né? Então a pessoa falava para mim: mas como que você consegue, Ademar, julgar se o Evangelho fala não julgueis? Eu falo: gente, o juiz não julga pessoas, ele julga fatos. Ah, mas o criminoso, ele está julgando o fato que o criminoso fez, e julga fatos. A forma com que o juiz se dirige no momento com a pessoa pode ser de duas formas: julgando realmente a pessoa, a condenando por seus fatos pessoalmente, ou dentro da lei. Então não tem essa de não julgueis. O juiz, ele julga não pessoas, fatos. Mas por que não julgar? Aí diz lá no Evangelho que nós temos, obviamente, que fazer um estudo, uma análise daquele fato, para que a gente possa saber o que é certo e é errado, e nos direcionarmos de acordo com a nossa consciência para o lado correto. Mas ele diz que nesse caso nós teríamos estatura moral para poder apontar o dedo para uma pessoa, porque se eu julgo uma pessoa e digo: olha, essa pessoa está errada, está fazendo isso errado, eu não faço, a minha conduta é correta, mesmo que não seja dentro daquele ato ou fato, será que eu tenho agido corretamente dentro dos padrões da regularidade
e eu tenho grandeza moral para julgar uma pessoa pelo que ela faz? Obviamente que nós não estamos dizendo de se dar o pescoço ao criminoso, isso não, está aí no Evangelho. A lei tem que punir sim os atos criminosos, isso é uma coisa líquida e certa, mas nós julgarmos a pessoa com as nossas medidas, com o nosso parâmetro, com a nossa régua. Tem um fato que muitas vezes pode acontecer, de a gente ver determinadas coisas, mas não é bem aquilo que a gente está vendo, e a gente já emite o nosso parecer, a gente já emite o nosso julgamento. No livro Assim há 2000 anos, de Emmanuel, esse livro do Emmanuel é muito bonito. Depois tem 50 anos depois, tem Ave Cristo, tem vários livros, tem a Renúncia também, que ele é um padre, o Emmanuel, né? O Emmanuel, nesse livro que ele escreveu, nesse romance histórico, ele era Públio Lentulus, um senador romano, e ele conta a história da vida dele nesse livro. E Públio Lentulus, no dia do julgamento de Jesus, que ele foi condenado à morte, ia ser crucificado, estava lá com Pôncio Pilatos, porque Pôncio era governador e chamou Públio Lentulus senador de Roma, com um poder muito grande, temporal. E ele foi no palácio. Ele foi meio constrangido, porque ele não concordava muito com as atitudes de Pilatos. Ele era uma pessoa muito correta, o Públio Lentulus, só que assim, intransigente, ao extremo. Foi convidado, estava lá no palácio, e a Lívia, sua esposa, estava lá na casa dela. Aí os servidores, Ana, uma delas, falou: senhora, Jesus foi condenado e vai ser crucificado. A senhora não pode conversar com Pilatos, porque ela tinha acesso também ao palácio, porque eles eram nobres. Conversar com o governador para ver se não matam o nosso mestre Jesus. Ela ficou meio assim, mas ela não concordava. A Lívia já era cristã e ela não concordava, se bem que nesse período não se falava em cristianismo. O cristianismo foi trazido esse nome depois por Lucas, que Lucas, lá naquela época, quando andou com o apóstolo Paulo, foi lá com Pedro e escreveu o livro Atos e o seu Evangelho, ele disse: olha, se nós seguimos Cristo, nada como nos chamarmos de cristãos. A partir daí, nós, cristãos que seguimos Cristo, somos conhecidos por esse nome. E Ana falou com a Lívia, e Lívia falou: bom, vou interceder por ele. Mas ela foi muito constrangida, muito assim, porque o Pilatos já tinha, como que, grosso modo, batido as suas asinhas para o lado dela. E ela, muito correta, ela, assim, não aceitou qualquer tipo nem de pensamento. E ela chegou, só que ela vestiu a roupa de plebeus, de pessoa pobre, de pessoa de serva, para não ser reconhecida no meio daquele povo. Chegou lá no palácio, ela foi reconhecida pelo rapaz lá o guarda foi e chamou Pilatos. Só que ela foi levada para um lugar em que Pilatos costumava levar as mulheres para fazer as suas orgias, que era um quarto, um cômodo separado, lá no palácio dele. E Fúvia, mulher de Pilatos, ela tinha uma caída por Públio Lentulus. E ela queria, de qualquer forma, porque ela não concordava também com a pureza da Lívia, com a honestidade da Lívia, porque ela não falava, não é possível uma pessoa ser assim tão boa, né, tão honesta desse jeito, e várias outras coisas, inveja. E ela viu Lívia chegando. E ela foi, o Públio Lentulus estava lá no palácio, chamou, falou: olha, a tua esposa está indo para o cômodo do Pilatos, aquele lugar que ele costuma fazer as suas orgias. Ele falou: deixa disso, não quero nem ver. Não, mas você vai ver sim, você vai ver ela. E ela tinha ido conversar com Pilatos para pedir para que não matasse Jesus, porque ele condenou Jesus à morte sob pressão do Sinédrio e do povo. Foi conversar, ele falou: eu não posso fazer nada. E ele começou a querer se engraçar com ela já foi embora. Na hora que ela sai daquele lugar,
Fúvia está com o Públio Lentulus lá em cima, mostrando, está vendo a sua esposa? De onde está saindo? Ou seja, ela armou de uma tal forma que deu a impressão que Lívia realmente tinha um caso com Pilatos. A partir disso, Públio Lentulus não conversou mais com ela, ficaram mais muitos e muitos anos sem conversarem. Ela ia chegar nele para conversar, ele querendo saber por que ele estava desse jeito, ele não deixava. Ele foi intransigente, pôs uma barreira, uma parede, porque ele julgou errônea ou equivocadamente a Lívia, porque aquilo que lhe foi plantado na mente, aquilo que ele viu, não era aquilo que ele pensava e aquilo que lhe foi falado. Muitas vezes, e o que aconteceu com a Lívia? Vocês leem o livro para saber o que aconteceu com ela. Mas aí, né? Gostou, né, Marta? A Lívia se tornou cristã e estava muito triste essa vida dela, vamos dar um spoiler aí. Mas ela continuou indo nas catacumbas, nos locais de reuniões, tudo, e pegaram uma leva de cristãos para matar, para levar para o circo, e a sua serva estava no meio. O que ela fez? Ela trocou de roupa, ela pegou a roupa da serva e deu a roupa de romana para aquela que trabalhava para ela. Quando o soldado viu aquela roupa de romano, tirou, falou: romano não. Lívia foi morta na arena. E é muito triste, mas é muito bonita a história, e é uma história real, Isso nos mostra que muitas vezes aquilo que a gente vê não é realmente aquilo que a gente pensa que está vendo. Muitas vezes, quando nós retransmitimos alguma coisa que nos foi falado, nós mudamos alguma coisinha. Às vezes de uma simples palavra, de uma simples frase, sem qualquer tipo de maldade, tudo. Se eu começar falando aqui, falar no ouvido da Ana, a Ana vai falando, chegando lá no fundo já está completamente mudada, deturpada a frase que eu falei. E é assim a maledicência, que pode levar ao julgamento, esse julgamento equivocado. Aí nós nos perguntamos, eu digo nós, mas sou eu. Eu me pergunto para mim mesmo, eu tenho estatura moral para julgar alguém? Moralmente? Eu tenho como apontar o dedo para alguém e dizer que ele está errado? O preconceito é um julgamento. A exclusão é um julgamento. Em todos os sentidos. Nós não temos como julgar, ou por que julgar as pessoas, e o que elas fazem, o que elas são, as suas opções. Porque elas são uma individualidade e têm dentro dos seus corações as suas necessidades, os seus desejos, os seus objetivos, os seus planos e propósitos e projetos para a sua vida. Quem sou eu para julgar as pessoas? E normalmente quando eu julgo, eu uso de um instrumento bem pequenininho, que fere mais que uma faca, mais que um revólver, fere mais que uma arma. É a língua. A língua. No livro de André Luiz não só escreveu os livros da vida após a vida lá no espaço. Ele escreveu algumas mensagens, e livros de mensagens também. Não é do Emmanuel não, viu, Ana? É do André Luiz mesmo. Até conferi de novo, falei André Luiz, certo. Chama Apostilas da Vida, por André Luiz e Chico Xavier. Ele diz: língua é o título. Não obstante pequena e leve, a língua é indubitavelmente um dos fatores determinantes no destino das criaturas. Ponderada, favorece o juízo. Leviana, descortina a imprudência. Alegre, espalha otimismo. Triste, semeia desânimo. Generosa, abre caminho à elevação. Maledicente, cava despenhadeiros. Gentil,
provoca o reconhecimento. Atrevida atrai o ressentimento. Serena produz a calma. Fervorosa impõe confiança. Descrente invoca a frieza. Bondosa auxilia sempre. Descaridosa fere sem perceber. Mas será que uma pessoa que tem o costume descaridoso de tirar a alegria das pessoas, tirar, por exemplo, o ânimo, a coragem, ela não percebe isso? É meio complicado. Tudo bem, concordo com a André Luiz aqui em partes. Nessa parte que descaridosa, ela fere sem perceber. Eu acredito que perceba-se. Sábia ensina, ignorante complica, nobre cria o respeito, sarcástica improvisa o desprezo, educada auxilia todos, inconsciente gera desequilíbrio. Por isso mesmo exortava Jesus: não procures o argueiro nos olhos de teu irmão, quando trazes um atrave nos teus. A língua é a bússola da nossa alma, enquanto nos demoramos na terra. Conduzamo-la na romagem do mundo para a orientação do Senhor, porque, em verdade, ela é a força que abre as portas do nosso coração às fontes da vida ou às correntes da perturbação e da morte. Por quê? Por quê? Abre as portas do nosso coração, dependendo daquilo que a gente fala, a forma com que a gente fala. Nós podemos falar a verdade, sim, mas existem várias formas de se falar a verdade. A verdade é como um anel nos dedos, ela cabe de acordo com a necessidade e o momento. A verdade não é para ferir, e muitas vezes a verdade nós usamos como punhal para magoar as pessoas, e não para poder ajudar. A crítica ácida, ela machuca. A crítica educativa da pessoa que faz caridosamente, com amor, tentando demonstrar que não está errado aquela pessoa, só está equivocada naquele momento, e que todos nós erramos. Não é importante o nosso equilíbrio para esse momento? O que falava Jesus? Sua boca está cheia do que está cheio o seu coração. Como assim? Eu só falo aquilo que está dentro de mim. Quando eu lanço um impropério, nada mais é do que a materialização, a oralização daquilo que está dentro de mim. E qual o tesouro que eu trago dentro do coração? Da compreensão? O tesouro do amor? Da misericórdia? Ou o tesouro da discórdia, da desavença e do ódio? O que fala a minha boca? A minha boca fala do que está cheio o meu coração. Quando nós lançamos violência, discórdia, desamor, como diz o meu querido Daniel, nós nos tornamos uma pessoa repelente. Todo mundo nos evita, porque chega num determinado ponto que a nossa conduta, a nossa palavra tem fluidos tão carregados de negatividade que faz mal para as pessoas. É possível, sim. Não tem aqueles olhares de secar pimenteira? Existe isso. Por quê? São os fluidos da pessoa. A pessoa repelente, mas tem aquela pessoa aderente, que traz as pessoas para si, que a gente tem prazer de estar junto. Por quê? Não que só fale o bem, porque também é um ser humano, mas que procura viver de uma forma correta, sem magoar, sem ferir, sem maledicência, sem ódio, sem lançar discórdia entre as pessoas. Porque embora nós estejamos dentro de um núcleo familiar, que é para o nosso crescimento e exercício do nosso amor, nós vivemos em sociedade. E vivendo em sociedade, todos os reflexos dos nossos atos são sentidos na sociedade. Nós somos importantes, todos, absolutamente todos nós somos importantes
para a vida da sociedade, da humanidade. Nós não podemos dizer que nós não valemos nada, valemos sim muita coisa, porque nós somos filhos de Deus, herdeiros do universo. Olha a nossa fortuna. Só que tem um problema, para descontrair: Deus não vai morrer, então essa herança vai ser difícil a gente receber, mas que nós somos herdeiros, nós somos herdeiros de Deus. Nós temos a potência, ou as potências dele, dentro de nós. Nós temos é que desenvolver. O amor está aqui, a compreensão está aqui, o perdão está aqui. Mas em que momento que eu vou fazer com que isso desenvolva? Os apóstolos de Jesus naquela época, poucos, na verdade nenhum, quase, tinha consciência do que Jesus, da missão daquele homem, daquele gigante. Poucos tinham noção. Todos o abandonaram, todos, à exceção de João, de Maria sua mãe, Maria de Madalena e suas tias e amigas da mãe. O restante, todos abandonaram Jesus. Jesus, quando voltou, depois da morte, que ele ficou com seus apóstolos, ele ressuscitou. Ele chegou para os que o negaram e falou: vocês me negaram, vocês sumiram, vocês me abandonaram. Jamais. Ele esteve junto e deu forças para que eles crescessem. No momento da terceira negação de Pedro para Jesus, diz o Evangelho de Lucas, Jesus olhou para trás, Pedro chorou e saiu correndo. Porque naquela noite, na ceia anterior, na noite anterior, Jesus disse, porque Pedro disse: não, eu morro pelo Senhor, eu vou onde o Senhor quiser, tudo que o Senhor quiser eu faço. Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, haverá me negado 3 vezes. O que aconteceu? E Jesus, jantando com seus apóstolos, ele disse: alguém aqui de dentro vai me trair. O Judas: sou eu, mestre? Ele sabia que era ele, e Jesus sabia também. O que ele fez? Tem um livro de Humberto de Campos, ou Adélia Rodrigues, não lembro qual, que diz que no auge da sua dor, lá na cruz, quase no final da sua vida já se esvaindo, uma pleiade de anjos desceram para poder arrumar o ambiente e que Jesus fosse levado. Obviamente que Jesus não precisava disso, mas eles desceram em consideração a isso, chegaram lá, um deles chegou perto de Jesus, falou no seu ouvido, Jesus disse para ele. Depois perguntaram: quem era aquele anjo? Era o anjo da caridade. Jesus pediu para que ele fosse socorrer Judas, que havia suicidado. Olha o amor desse homem, olha a grandeza desse homem. Ele nunca acusou ninguém, ele nunca julgou ninguém. Tudo que ele podia fazer em prol da humanidade, ele fez. Ele se doou, se deu. A crucificação. Olha o sofrimento de um homem puro, o único espírito puro que pisou na terra, Jesus. O exemplo para a humanidade. Nunca deveu nada a ninguém, não tinha nenhum compromisso, nenhum débito, não tinha nenhuma expiação e nenhuma prova. Jesus não precisava ser provado. Ele é Jesus, o Cristo. Jesus homem, Cristo, a missão, enviado de Deus aqui para a terra, porque na terra estava no momento de uma evolução, que a humanidade já estava mais madura para receber a sua mensagem, mas mesmo assim crucificaram Jesus. Mas nos primeiros 300 anos depois dele, o que aqueles homens fizeram e aquelas mulheres e as crianças
que eram levadas aos circos, sacrificadas, queimadas vivas, feitas de alimento para as feras, em nome de Jesus. Ninguém renegava Jesus naquele momento. A coragem que eles tinham era impressionante. Eles entravam cantando nas arenas enquanto as feras os abatiam. Por quê? Amor, o amor que aquele homem transmitia. E como nós falamos de Públio Lentulus no começo, no livro Há 2000 anos, a grandeza de Jesus, os fluidos, a pureza dele era tão forte, mas tão grande, tão pura, que Públio Lentulus, o senador, foi a pedido da sua mulher Lívia, para que Jesus curasse sua filha Flávia. No momento que ele ouve passos na grama, e ele olha, Públio Lentulus, senador de Roma, se ajoelhou e chorou. Não suportou a força do fluido daquele homem. Jesus curou Flávia. Públio não quis seguir Jesus, porque foi convidado. E quando chegou em casa, Lívia disse: você encontrou com Jesus. Sim, mas não foi ele que o curou, não. Foram os médicos, ainda não aceitou na sua intransigência. Olha a grandeza desse homem, que curava quando as pessoas pediam. Ele só não curou quando ele sabia que não tinha o porquê, porque ainda tinha necessidade de passar por aquelas dificuldades. Olha o amor, nunca julgou ninguém, sempre perdoou, sempre fez do perdão a sua bandeira. Que possamos trazer Jesus para dentro dos nossos corações e vivenciar o seu evangelho. De que forma? No nosso dia a dia, principalmente partindo de dentro da nossa família. Muitas vezes os nossos familiares são difíceis, mas será que difícil não é nós, lá dentro da família? Será que aquela pessoa que causa a desorganização, a discórdia, a desavença, o desequilíbrio não sou eu? Por isso a importância do autoestudo, da autoeducação, do autoconhecimento, para que a gente possa fazer com que se expanda da nossa casa para a nossa rua, para a nossa cidade e para o mundo. A palavra convence, o exemplo arrasta. Que possamos colocar Jesus dentro dos nossos corações, vivenciando tudo o que Ele nos ensinou. Para finalizar, sempre trazendo aqueles 2 maiores mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Se eu não me amar, se eu não me respeitar, se eu não aceitar os meus limites, as minhas dificuldades e as minhas deficiências morais, porque físicas são fáceis, como eu posso amar meu próximo? Que possamos trazer esse homem para dentro dos nossos corações, no nosso dia a dia, acreditando que nos momentos de dificuldade Ele está sempre ao nosso lado. Quando nós olhamos às vezes um rastro na areia, que eram 2, que nós caminhávamos com Ele, nos momentos felizes, Ele ao nosso lado, na nossa ingratidão dizemos: mas nos momentos de maior aflição o Senhor me abandonou. Ele dirá: não, eu te levava nos braços. Essa é a mensagem da noite. Obrigado.